Apresento a vocês Dona Fátima, minha mãe. Vai ser difícil chamar ela de Fátima ou de minha mãe, eu só chamo de manhinha. Aqui a gente tem o costume de chamar de mãe. Deixa eu abaixar aqui, que eu acho que não estou aparecendo direito. As meninas, essa é a 10ª live da Maratona de Lives do Libé Atelier. E o tema de hoje é como fazer os forros das bolsas, né? E a gente vai dar várias dicas aqui para todo mundo que andou perguntando. Queria falar para vocês que ela, minha mãe, Fátima, ela não é costureira profissional, assim, não trabalha como costureira. Ela aprendeu a costurar, estava até conversando com ela antes. 12 anos, foi? A idade de Camila, né, da minha filha. É. Eu fiz o curso de corte e costura aos 12 anos. Aí, assim, fazia só minhas coisas básicas. E depois, aí, com o tempo, vim trabalhar na fábrica, nas confecções Guararapes, que é aqui do Rio Grande do Norte, né? A Riachuelo. As confecções do Guararapes faz as coisas para Riachuelo, que agora, naquela época era só aqui em Natal, tinha uma fábrica no meio da cidade, né? E aí, onde é o shopping deles agora, bem grande. É onde é o shopping, isso. Uhum. Muito antiga já aqui, né? Foi fechada há um tempo, mas depois reabriu, já reabriu em São Gonçalo, que é a fábrica grande lá, e o shopping, a fábrica onde eu trabalhei virou o shopping. O Midway. É empresária, assim, trabalhou também pouco tempo lá como costureira, e é empresária, tem a loja, toma conta lá da loja. E nas horas vagas, ela faz as coisas do Libé. Às vezes vai dormir de não sei que horas da manhã fazendo. Isso mesmo. Mas é uma coisa que eu gosto. Vou dormir tarde, chega, passa o tempo. Se ela me pede, manhã faz tantas bolsas, eu quero fazer tudo de uma vez para no outro dia já estar pronto para ela vir pegar. Aí é assim, tudo meu tem que ser. Nunca dou um não para elas. Nunca dou um não. Sempre eu tenho que dar o sim. Então vamos lá, vamos falar sobre os forros. Vamos. A primeira bolsa que eu fiz de fio de malha, ela era para mim. Era uma bolsa que eu fiz para mim. Aí eu fiz a bolsa e vi que ela precisava de um forro. Aí eu pedi para ela fazer. Mãe, faz um forro aqui para essa bolsa. Coloca um zíper e um tecido aí, vamos fazer um forro para essa bolsa. Aí ela fez, ficou ótima. Ela assim, eu não sabia nem como eu ia costurar, porque a malha, ela tem, o fio de malha, ele tem uma espessura, né? Aí ela fez e costurou, ficou ótimo. Aí essa bolsa eu nem fiquei com ela para mim, porque uma amiga minha viu e já comprou e assim, acho que todo mundo já sabe essa minha história. Mas se não souber, tem um vídeo no YouTube onde eu falo a minha história. Aí, depois eu recebi encomenda de mais bolsas e assim foi indo e o negócio foi indo, né? Com os outros modelos que eu fui desenvolvendo depois, é a mesma coisa. Eu faço um modelo, aí mando para ela, entrego a ela e ela faz o forro e depois de um tempo aí eu aprendi a costurar. Então o que é que acontece? Ela faz o forro e eu faço a costura, ela costura o forro na máquina. Vou até mostrar aqui para vocês terem ideia de como é. Ó, ela costura aqui ó, o zíper com o tecido, tá vendo? Já fica pronto e eu coloco, até peguei aqui porque tem um pessoal que tem dúvida de como coloca o cursor, porque eu compro o zíper em metro, porque ele sai mais barato e sai melhor. Daqui a pouco eu vou explicar também sobre isso. É melhor de costurar também. Aí ela faz os forros e eu faço a costura deles na mão, certo? Aí vamos lá. Depois que a gente faz o forro, aí como o fio que eu uso ele é todo igual, então o que acontece? Todos os produtos eles ficam com o mesmo tamanho. Então todos os forros de determinados modelos eles têm o mesmo tamanho. Aí ela já sabe a medida, então quando às vezes eu já tenho alguns modelos, eu já tenho alguns forros prontos de determinados tamanhos, porque quando eu recebo encomenda de alguma bolsa, eu já tenho ele e já faço rapidamente. Certo? Aí, vamos começar a responder as perguntas. A primeira pergunta que eu recebi foi de Eustáquia Freitas, que é bem o iniciozinho, né? Como encontrar o tamanho ideal para cada bolsa? Aí eu pergunto, quando a senhora pega a bolsa, que eu, né, um modelo novo, vamos dizer,
o que é que a senhora leva em consideração para desenvolver o tamanho do zíper e o tamanho do tecido? Porque a gente vê aqui que o tecido ele tem um pouquinho mais de largura do que o zíper, por exemplo. O que é que leva, como é que a senhora faz? Quais são as medições para definir o tamanho do tecido e do zíper? Primeiro eu meço a bolsa. Eu meço a bolsa por dentro. Eu meço a bolsa por dentro. E o zíper também. Então, no zíper, eu vejo se ele tem 22 ou 20 centímetros. Dependendo disso, aí eu corto o forro. Tipo isso aqui. Tá aqui o forro. Tá dando para ver? Tá. Esse aqui é do de 22. No caso, essa daí. Então, o zíper, ele fica com 22 e eu deixo passando 1,5 centímetro, um pé da máquina. Porque como eu não passo em overlock, que a overlock ela com muito tecido, eu faço o zigue-zague, que a minha máquina também é zigue-zague. Eu não gosto da overlock. Aqui, né? Aí eu passo. Tem uns que fica bem bonitinho, mas como fica embutido, ninguém nem vê. E o fundo dele, você nunca corta, não passe a costura no fundo da bolsa, só dos dois lados. A costura é só dos dois lados. Dos dois lados. Aí ela quer saber. Isso. Dobrado. Dobrado. Né? Em dois. Eu coloquei os alfinetes aqui, mas vou mostrar como, que eu sei que tudinho já quer saber, como prega o zíper no tecido. E o zíper é aquele metro. Em metro. É em metro. Então, olha. Tá dando para ver direitinho? Você vai pegar... Costura com ele grudado. Costura com ele fechado. Isso, fechado. Ele fica por igual. Você bota a parte do zíper para cima. Essa daqui fica para baixo. O lisinho fica para baixo. Aí você bota aí em cima do tecido assim, no direito. Depois que você pregar ele todinho aqui, aí você vira essa parte aqui. Tá vendo? Que aí ficou costurado. E coloca desse outro lado aqui. Certo. Tipo envelope, né? Quando você termina de costurar esse lado, ele fica todo igualzinho. Fica por igual, que aí você tem como medir, não ficou nem mais para um lado, nem mais para o outro. Se você costurar ele aberto, pode dar errado. Porque fica um mais na frente, outro mais atrás. Aí, quando você vai botar o cursor, ele não entra certo. Depois que você pregar os dois lados, fechado assim, aí é que você abre para dar o contorno. Para dar esse contorno aqui. Daqui? Não, aí é para fechar depois. Sim. Aí eu fechar, para dar esse contorno que fica por dentro da bolsa. Abra a bolsa para ela ver. Esse aqui? Isso. Porque, ó, minha gente, como é? Deixa eu só mostrar aqui. Na prática. Para vocês entenderem. Aqui a bolsa sem o forro, certo? Aí o que é que ela faz? Ela faz o forro, por isso que ele fica do avesso a parte de fora, aqui que a gente vê. Aí eu venho, coloco o cursor, coloco aqui dentro da bolsa, com outra cor, claro, não é essa cor. E costuro aqui e aqui. Então, a parte que vai ficar aparecendo é a parte interna, certo? Entenderam? Aí, o que é esse negócio? Eu só passo essa costura quando está pregado dos dois lados. Como eu falei aqui. Costura aqui, ó. Tá vendo? Ela faz essa costura aqui e quando eu vou costurar o forro na bolsa, eu vou seguindo essa costura aqui e vou costurando na bolsa. Porque aí ela fica toda por igual. Estão entendendo?
Depois que eu prego os dois lados, depois que tá prego os dois lados, que vai ficar assim, os dois lados, é que eu abro para passar essa costura que você está falando. Na largura, olha. Tá dando para ver? Aqui, ó. Sim, essa. Isso. Quando termino de fazer os dois lados, é que eu pego para costurar. Eu pego esse lado que já está com o zip e o outro que está com o zip aqui. Vamos fazer aqui o exemplo. Aí vai e costura dos lados. Essa parte fica para cima e a outra aqui do zip. Costura aqui desse lado aqui. Uhum. De um lado e do outro. Nada de pegar no zip, porque essa parte aqui é onde entra o cursor. Que aí tanto faz entrar de um lado como do outro, né? Que você coloca na bolsa. Depois de pronto. Tá. Aí, então, para saber que a pergunta era como saber o tamanho, né? Então, mede aqui a abertura da bolsa. A quantidade de centímetros que tiver aqui vai ser a quantidade do zíper. Do zíper. Às vezes deixa passar um pouquinho, porque ele tem que ficar um pouquinho para dentro, como você prega aí, que ninguém vê o final, né? Tá. E o comprimento dele também. O comprimento que a bolsa tiver, você pode deixar até um pouquinho maior, né? Não, o comprimento da bolsa, no final, você não pode deixar ele igual com a bolsa. Sempre ele fica menorzinho um pouquinho para não ficar... O peso não ir para o crochê, para a parte do crochê. Entendeu? Para a parte do crochê. Sim, a parte interna, então. A parte interna. Essa parte aqui. Certo. Ela nunca fica muito igual lá embaixo. Uhum. Para não ficar aquele negócio feio, né? Que a bolsa você bota o celular, carteira, alguma coisa e não fica pesado na parte aqui de baixo. Levanta um pouquinho a mão. Isso, pronto. Isso. Aqui eu não sei dizer quantos centímetros eu tenho aqui. Eu sei dizer quantos centímetros eu tenho do zíper. Não, mas aí... É o tamanho dessa bolsa que você faz. Cada um tem uma linha, tem um ponto, às vezes faz mais até apertado, quer dizer, já diminui um pouco, né? O crochê. Tá. A pergunta de Regina Córdoba e de Eustáquia. Qual é o tipo de tecido que usa? Qualquer o que você quiser. Qualquer um que você quiser. Mas é bom você usar um tecido que tenha uma boa qualidade. Normalmente eu compro tricoline. Tricoline, da boa, né? Da boa. E ultimamente eu mandei fazer uns forros que é com sublimação, que eu mandei fazer com a logomarca do ateliê, do Libero. Esse aí é amarelo, aqui tem o caramelo, o verde. Aí tem todas as cores das linhas. Eu mandei fazer o zíper também, as cores combinando. A cor do zíper sempre combinando também com o tecido, porque fica aquela coisa mais apresentável, fica mais bonito de ver. Ó, esse daqui eu acho que já é igual ao seu, né? Tá aí. É igual ao meu, é igual a esse aqui. Certo? Então, o amarelo do zíper, olha, combinando. Combinando. E aí tem o marrom, combinando também, que é o de médio. Bolsa verde, com o zíper verde e o tecido verde. Se você não tiver um tecido que você manda fazer com a sua logomarca, você faz estampadinho ou, sei lá, escolhe. Por exemplo... E tem uma cor parecida com o que você está fazendo? Que é uma estampa bem bonita. Pink, né? Com pink. Aí esse aqui eu uso para uma bolsa pink, certo? Porque fica tudo combinando. O tecido, com o zíper, com a linha, tá? Tem esse aqui que o pessoal ama, olha. Aí já fica o zíper também parecido. Tudo isso. Tá. O que acha do tecido gorgurinho? Sabe qual tecido é esse? A senhora sabe? Sei qual é o gorgurinho, eu sei.
dá certo ele? Eu não entendo muito o tecido não, viu, minha gente? Ela que entende. Ele dá. Você já comprou, quer dizer, você não. Quem comprou fui eu com você, nós duas juntos para fazer quando tem alguma parte branca, alguma coisa desse tipo. Mas tem o gorgurinho, eu chamo gorgurão, outro chama gorgurinho. Tem ele estampado, tem várias cores, só que ele é mais caro também. Do que o tricoline? Do que o tricoline, é. O tricoline ele é muito bom, é um tecido muito bom. E tem umas estampas bonitas, né? É. Tá. Era mais. Próxima pergunta, que foi de Eustáquia também. O que é? A parte interna seria melhor quantos centímetros em relação à bolsa? Olha esse, combinando, olha, tá vendo? É azul marinho. Dani perguntou, a parte interna seria melhor com quantos centímetros em relação à bolsa? Que a senhora falou que é um pouquinho menor? Quando ela fizer a bolsa, ela vai medir de cima até o fundo da bolsa. Aí ela por dentro, aí ela deixa uns 1,5 centímetros, mais ou menos, para não ficar lá embaixo. Ela vai vendo, vai adaptando, porque até no tecido, um TNT, um exemplo assim, que é bem baratinho, que dá para fazer um molde. Molde, né? É. Aí ela fez aquela bolsa, se ela fez outra bolsa que ficou igual, então o forro vai dar certo. E o tamanho do zip em cima. Certo. Certo? Tá. Outra pergunta de Eustáquia. Eustáquia tá aí, falar nisso? Dê um oi aí, Eustáquia. Qual é o melhor zíper que usa e o cursor? O fabricante, o tamanho e o modelo, tá? Eustáquia, é comigo, né? Que sou eu que compro. Eu não posso dizer qual o melhor zíper. Eu vou lhe dizer o que eu uso e por que eu uso ele. Eu não uso o zíper pronto. Tá aqui, Eustáquia, apareceu. Eu não uso o zíper pronto por vários motivos. Primeiro motivo, não tem ele pronto. Ele normalmente não tem muitas opções de cores. Eu tenho uma cartela de cores aqui no ateliê enorme. Então, se eu for usar o zíper pronto, eu não vou conseguir chegar. Sabe aquelas linhas que estão assim grudadinhas lá no ateliê? Vai pegar ali para você ver a quantidade de cores que eu tenho aqui no ateliê. Então, eu não vou conseguir ter as cores mais parecidas com as linhas que eu uso. Segundo motivo, ele é mais caro do que o zíper em metro. Mesmo eu colocando o cursor por fora e mais o fechamentozinho, mesmo assim vai sair mais caro o zíper pronto do que o zíper em metro. E terceiro motivo, às vezes a bolsa, por exemplo, tem várias bolsas, né, mãe? Várias bolsas que eu tenho aqui do zíper, ela tamanho. É 22. 22. Então, normalmente o zíper pronto, ele tem ou de 20, ou de 15, ou de 25, entendeu? Então, ele não tem tanta variação. Aí, o que acontece? Aqui é 22, certo? Se eu comprar um zíper de 20, ele vai ficar pequeno. Se eu comprar um de 25, ele vai sobrar muito. Então, eu prefiro comprar o zíper em metro, compro o cursor e compro a finalizaçãozinha deles e aí a gente faz do tamanho que quer, tá? A marca que eu uso do cursor é aquela IKK, que é Y, na verdade, KK, certo? Não sei se dá para ver aqui. Não vai focar não, porque é bem pequeno. Aí eu escolho, ó, certo? Tem vários modelos do cursor e aí, assim, o tamanho, a marca, você vai ver. O que eu gosto desse aqui é porque ele não enferruja, ele não quebra. Aí tem uns que chama zíper importado. É o pior que existe. Às vezes a gente pensa que coisa importada é boa, mas é o pior que existe. Senão, não gosto deles. Então, é esse aqui o que eu uso, certo? O que mais? Sim, por que não usa o zíper pronto? Eu já respondi. Pergunta de Isabelle. Dicas para quem não tem máquina de costura.
arranja alguém para fazer, né? É. Porque não vai ficar bom. Para costurar o forro, depois que ele está pronto na bolsa, você pode costurar na mão. Mas para pregar o zíper no tecido na mão, só se a pessoa for uma ótima costureira, assim, não... Você pode ver com alguma costureira, você leva para ela a bolsa e você dá essas dicas que a gente deu. Ó, eu queria que você fizesse um forro assim, assado, não sei o que, não sei o que. Você explica a ela como quer e eu acho que você pode terceirizar esse, né? Ó, Os vou forros. mostrar aqui só o molde que eu tirei do que é de 22. Esse aqui tá maior um pouquinho, porque esse de baixo, esse branco, tá bom assim? Tá. É o da sanfoninha. Da sanfoninha, quando você me pede, que eu já tenho o molde aqui, aí eu boto, faço um dedinho aqui embaixo, assim, um exemplo, um dedinho aqui embaixo, com a costura, mas já deixando a costura. E dá certíssimo. Certo. O molde. Esse aqui eu cortei ele aqui só, mas eu corto ele no tecido que eu já tenho o molde Tá. já guardado. Não Certo? tem máquina de costura, consegue na mão. Só um instantinho. Nunca deixe quadrado até embaixo. Eu dou um recortezinho aqui, olha, afinando só um pouquinho. Em cima fica reto e vem só inclinando aqui. Esse eu deixei reto, tá dando para ver? Esse eu deixei reto, mas não só para mostrar. Só a minha. Certo. Entendeu? O quadrado, né? A próxima pergunta. Será que no forro das bolsas dá para colocar uma embutida com zíper? Como tem nas bolsas? Eu acho que é como tem nas bolsas de, de couro, né? Dá. Eu Aí acho que você bola. dentro das bolsas, colocar um zíper embutido, né? Aquele bolsinho embutido. Eu sei. Bolsas assim de mão, eu não acho necessário, porque é pequeno, certo? Mas, por exemplo, eu tenho um modelo de bolsa de praia. Aí a gente coloca dentro, porque ela é maior, ela é bem grande. Então, dentro do forro, a gente coloca um bolso. Ele é um bolsinho aberto, viu disso? Que aí dá para colocar o celular e a carteira para não. Ó, a bolsa de praia. Ela é enorme. Tá vendo? Ela é bem grande. Aí aqui dentro dela, sim, aí normalmente essa bolsa aqui, ó, como ela tem esse vazado aqui, a gente coloca um tecido liso. Que aí você vê bem a trama O detalhe, né? Aí aqui dentro dela, tá toda amassada, porque tava ali guardando. Ó, tem um bolsinho. Mas é um bolsinho aberto, porque aqui eu gosto de colocar o celular e uma carteira pequenininha. Porque na hora que isso aqui tá cheio de coisa toalha, protetor solar, caixa de óculos e um monte de coisa aqui dentro, aí eu coloco o celular aí e minha carteira, e na hora que eu quero, o telefone toca, eu já consigo pegar, bem fácil. Certo? Respondido, disse. Vamos para a próxima, que é outra pergunta de Disse também. Será que ela pode ensinar como monta o zíper em metro? Essa parte de colocar o zíper, ela tem dificuldade, viu? Vou dizer logo. Ela faz, né, essa costura, como ela falou, primeiro costura ele com ele pregado e depois aqui abre para fazer. Aí os forros, eles vêm para mim assim. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, eles vêm vários aqui, ó. Eles vêm sem o zíper, certo? Sem o zíper não, porque ela não gosta de colocar o cursor, certo? Aí o que é que eu faço? Aí eu, quando vem assim, por exemplo, eu recebi uma encomenda de uma bolsa nesse tom, nessa cor. Aí eu vou, já tenho ele pronto aqui e encaixo. Ele tem um lado que ele é assim, ó. E o outro lado dele, ele é junto. Deixa eu ver aqui. Não sei se vai dar para ver, para focar, mas enfim, o zíper é assim. Aí eu coloco, encaixo uma parte de um lado, encaixo o outro lado e puxo.
Aí ele já fechou aqui, certo? Aí eu gosto de fazer assim, eu vou até o final para fechar. Fechei ele todo. Aí abro uma pontinha aqui dele, encaixo novamente. Por que eu faço isso? Eu abro só um pouco, o outro lado ele vai ficar fechado. Encaixo aqui novamente e puxo. Ó. Aí ficou fechado aqui desse lado e fechado do outro, certo? Quando a pessoa puxar para um lado ou para o outro, ele vai abrir. Aí, para que isso não aconteça, eu tenho uma pecinha aqui, que é a pecinha que finaliza o zíper. Que todos os zíperes, ele tem a pecinha que finaliza. Deixa eu ver como eu vou mostrar. Ela tem uma garrinha e coisa. Aí eu encaixo em cada ponta e com um alicate eu dobro as pontas dele. O alicate estava fora. Não é esse. Calma, que eu tinha deixado o alicate aqui. Aqui. Encaixo as pontas dele aqui para dentro com o alicate. E faço isso dos dois lados. Não vou fazer para não demorar muito. Ó. Fica aqui a ponta dele e faço a mesma coisa do outro lado. Aí, por que eu faço aquilo? De passar para um lado e depois passar para o outro. Porque quando eu for encaixar a pecinha, com os dois lados fechados, ele fica bem melhor de fazer do que se ele ficar aberto, tá? Entendido? Então, é assim que a gente encaixa o zíper, ok? Disse. Thelma tá dizendo que não vai poder ficar para assistir e assistir depois, né? A gravação. Certo. Ok. Entenderam, né? Isso é um terminal. É um terminal de zíper, certo? Aí a gente que trabalha com coisa assim artesanal é um monte de pecinha que a gente vai juntando e vai desenvolvendo as coisas do jeito que ficar meio que acha que fica melhor, né? Outra pergunta, se tem como disponibilizar os tamanhos dos moldes. Mas, né, manhã, eu acho que cada pessoa, depois que aprendeu aí a fazer, como que faz, você tem que desenvolver os seus próprios tamanhos. Porque não adianta eu passar para você o tamanho das bolsas, se você usa uma outra linha, se você usa um outro modelo de bolsa, porque vai ficar diferente. Então, com essas indicações que a gente deu, vocês conseguem fazer o próprio molde de vocês. Aí, o que é que acontece? Como eu uso a mesma linha, que aí todos os modelos de bolsa, eles ficam do mesmo tamanho. Aí eu já tenho um estoque de forro, né? Depende, aí pronto. Aí eu, às vezes, por exemplo, eu tô aqui com... aí eu coloco assim, ó, arrumado aqui. Eu prego, esses aqui são os de 18 centímetros. Aí eu coloco aqui. Então, quando a pessoa me encomenda a bolsa de 18 centímetros, é essa bolsinha aqui, ó, a bolsa mini. Aí eu recebo uma encomenda de uma bolsa mini, por exemplo, na cor, vamos ver o que eu tenho aqui, vermelha. Aí, ó, Flaviana, você tem como me fazer uma bolsa mini vermelha? Tenho. Pronto. Em 20, 30 minutos essa bolsa tá pronta. Aí a pessoa fala, não, mas é só para a próxima semana. Eu digo, ok. Ou então se ela disser assim, eu quero uma bolsa off-white, por exemplo, uma bolsa dessa off-white. Aí eu não tenho aqui. Aí eu ligo, manhã, uma bolsa mini off-white. Ela já sabe o tamanho da bolsa mini, certo? E assim sucessivamente. Eu tenho os outros tamanhos também. O que mais? Dúvida? Peraí, vamos ainda que eu vi que tem dúvida com relação a zíper, ao terminal. Isso é um terminal, peraí, aqui eu já vi. Qual linha você usa para costurar o forro? Boa pergunta. Eu uso a linha de pés ponto. Deixa eu pegar aqui delas. Que ela é essa aqui que tem o carretel branquinho. Mas é linha de pés ponto, você... Deixa eu ver se vai focar. Tem de várias marcas. Essa aqui é D', certo? Aí eu compro a linha de acordo com aquela linha que ela costura.
costura. Porque como eu vou seguindo aquela linha da costura que ela faz, aí ela fica bem igual. A costura com a mão fica bem igual, certo? Aqui azul marinho e assim sucessivamente. Deprima. Drima. Onde você compra o zíper em metro? Eu compro em armarinhos. Nos armarinhos tem. Aqui é assim, no mesmo lugar que tem o zíper pronto, do lado assim tem o zíper em metro. E ele tem mais opções de cores, certo? Onde compra esses pedaços para montar o zíper? Não é pedaço, não. Tem algum pedaço de zíper aí? O zíper em metro, ele é grande. Ele é bem grande. Ele tem lá Com a quantidade que quiser. ele tem lá em rolo. Aí, normalmente, quando eu vou, eu compro, assim, as cores que mais saem, eu compro 5 metros. Aí, uma que sai pouco, eu compro 2 metros. Porque são 22 centímetros. O maior que a gente usa, né? O maior é 22 centímetros. Não, tem aquela que é... O maior é as bolsas de praia. Tem a bolsa de praia, os porta-vinhos. O Aí, de bolsa, que é tipo bolsa, né? Que leva o zip maior. Aí eu compro em metro e ela vai cortando à medida que vai usando, certo? Não tem desperdício. Às vezes um desperdíciozinho no final, né? Do pedaço. Pedacinho, mas sobra pouco. O zíper e o zíper eu compro num site que é Armarinhos 25. Mas aí é bom você comprar também. Como eu já sei que encaixa, que dá certo, eu compro o zíper. Não, o cursor, né? É o cursor que você compra? É o cursor. O cursor eu compro no site, que eu já sei a referência dele, já sei o tamanho que encaixa no zíper. Porque também tem isso. Às vezes, se o cursor for maior ou menor do que o zíper, ele não vai encaixar. Ele vai, se ele for, acho que é maior, aí quando você puxa, ele não. Os dentes dele não encaixam um no outro, certo? Ele não vai fechar. O que é off-white? Off-white é a cor, aquela cor off-white, que nem é branco nem é bege, é off-white. Aí quando eu digo, mãe, uma bolsa off-white, é a cor que eu quero dizer, certo? Mesmo. Você acha melhor a linha ser de cada cor ou a transparente? A linha... A gente usa as cores do tecido, da linha. A gente usa a cor que mais combina com o tecido, né? Isso. E é fácil de cortar o zíper? É super fácil. Ele é um plástico. Ele é poliéster. É fácil. Né? Com qualquer tesoura normal você corta, certo? Quer que eu corte um para você ver como é fácil? Pedacinho. Já mostrei. Ó, ela mede. Já tem a medida aí. Mais para cima a mão. Isso. Pronto. Tá cortado. E corta ele sempre fechado, porque aí vai casar os dois lados. Certo? Vai costurar, é isso. Você só tem que costurar ele fechado. Porque ele aberto, ele pode ficar mais para frente, vai dar um trabalho tão grande. Isso. E aí, meninas, tudo certo, né? Eu acho que a gente cumpriu com a missão. Foi, mãe? Oi. 26 segundos para acabar. Então, eu dou boa noite para todos, um beijo e até a próxima.